Você acha que a gente pode falar de que hoje, por exemplo, essa materialização da fé, isso é uma involução? Quando nós precisamos materializar demais, se eu não vejo a imagem que chora, se eu não vejo um milagre, eu não consigo acreditar em Deus. Isso é uma forma de evoluir do ponto de vista espiritual, né? Porque evolução e essa fetichismo, sensibilidade né? espiritual, isso foi muito interessante. Essa sensibilidade ao mistério, que foi a expressão que você usou. Quando você percebe que algumas pessoas simples não carecem disso para crer. A sensibilidade ao mistério é tão grande que ela se... Quer ver um exemplo muito, muito interessante que eu tive? Foi quando eu pude ter intimidade na casa da Adélia Prado. Porque a primeira vez que eu vi a Adélia, eu vi como fã. Aquela coisa chata, né? Você não consegue nem conversar com a pessoa. E depois que a gente foi tendo mais contatos, uma vez eu tive a oportunidade de ir na casa dela no dia do aniversário dela. Estava lá ela, com todas as irmãs dela, e eu achei assim bonito porque teve, antes de eu ir embora, elas pediram para rezar por mim. Todas as irmãs oraram por mim. E eu fiquei sentado ali no meio, e todas elas colocaram a mão sobre a minha cabeça. Eu achei muito interessante porque é uma família de mulheres muito preparadas do ponto de vista intelectual. Aquela inteligência que a gente vê em Adélia Prado, você vê no Zé, que é o marido dela, você vê nas irmãs. Então é uma casa de gente inteligente. Uma casa de gente muito preparada. Você pode conversar qualquer assunto ali que você tem amparo intelectual para isso. Mas de repente, toda aquela inteligência rendida, um jeito simples de rezar e pedir a Deus que me protegesse, aquilo foi de um... Entrega, aquilo que a gente falava no primeiro bloco. Justamente. Sabe, e aí essa frase sua aí para mim esclareceu uma experiência do passado que hoje eu vi a partir disso que você disse. E sabe, acho que nós precisamos cada vez mais ter uma educação para essa sensibilidade. A gente não nasce tendo essa sensibilidade, a gente precisa educar essa sensibilidade. E na catequese dos primeiros, do cristianismo dos primórdios, falava-se muito de mistagogia, que seria mais ou menos a pedagogia do mistério. Pedagogia do mistério, misturando pedagogia e mistério, da mistagogia. O que seria a mistagogia? Seria a educação para essa sensibilidade de ver o que não se vê, de sentir o que não se sente. Eu vi o Senhor. E daí participar da Eucaristia. A Adélia Prado tem uma frase que diz assim: às vezes eu tenho que sair da missa e procurar um lugar para rezar. Por quê? Tem missa que cansa, gente. É material demais, né? Fábio, às vezes você não prega uns retiros e você sai cansado. Você não tem vontade de dizer para o Ministério de Música: não dá para vocês guardar os instrumentos? Vamos parar, né? Vamos começar de novo. Vamos desligar a luz? Vamos parar com esse cansaço religioso, com esse de obrigações, grito, né? Muitas vezes. De obrigações, de ter que rezar sem parar. Vamos parar um pouquinho e simplesmente saborear o mistério? Porque sem saborear não tem sabedoria. Eu dei uma entrevista agora, essa semana, para um jornal da Academia Brasileira de Letras, que chama Jornal das Letras. E é claro que veio um conjunto de perguntas muito inteligentes de lá, né? E tinha uma pergunta que estava justamente dizendo isso: padre, o senhor articula o tempo todo o discurso religioso e a arte, né? O senhor acredita verdadeiramente no poder redentor da arte? Por quê? E legal. Eu achei interessante porque eu estava dizendo, porque ambos discursos nos descansam. Tanto o discurso artístico, tanto a experiência artística quanto a experiência religiosa, elas nos fazem esquecer que o tempo existe. E toda vez que eu faço a experiência do esquecimento do tempo, eu vivo uma espécie de redenção. Eu toco uma parte da vida que não é cronologia. Então eu estou lá vendo a orquestra sinfônica apresentar lá uma peça. Eu saio dali de um jeito leve, eu saio muito mais leve que quando eu entrei. De repente eu entrei preocupado, mas aquela regência, aquele concerto foi provocando dentro de mim um esquecimento de que o tempo existe. A mesma coisa, padre, eu me recordo, as minhas experiências com você como padre sempre foram muito saudáveis. Para quem não sabe, o padre Joãozinho acompanhou a minha turma durante 4 anos, né? Nós tivemos 4 anos de acompanhamento dele. E nós rezávamos juntos todos Saudade daquelas missas de série. Que nós tínhamos. Que não eram em série, porque nenhuma era parecida com a outra. Justamente. A gente tinha duas vezes na semana a oportunidade de celebrar em pequenos grupos, porque as outras missas eram sempre na grande comunidade, aqui no convento onde nós estamos gravando. Mas o padre Joãozinho sempre fez uma missa diferenciada para nós.
a gente não prestava muita atenção no tempo, apesar da gente ter um tempo para celebrar. Todo mundo era músico ali naquela turma, mas não precisava cantar, não precisava nem violão. Era uma missa que nos descansava. Então, quando nós, e esse é um desafio nosso, de nós padres, né? Não tornar a missa muito material. Não tornar a missa, porque tudo que é matéria é pesado. Eu tenho medo da pastoral litúrgica se tornar cansativa. É tanta criatividade, é tanto comentário, é tanta dança na entrada, na entrada e na saída. Na saída é tanta dinâmica de oração que no final a gente não reza. Né? E uma pessoa de uma equipe de liturgia me disse: padre, eu sempre vou em 2 missas no domingo. Uma, eu vou para ser comentarista, leitor e tal. A outra, eu vou para rezar. Falei, mas quando você está na equipe de liturgia, você não consegue rezar? E ela disse: não consigo rezar. Não consigo. Ué, mas como é que pode isso? Padre, tem uma frase aqui, muito bonita, que completa bem isso que você está dizendo. Que é do livro A Cabana, que inclusive nós vamos comentar. Vou gravar um outro programa com o Padre Joãozinho. Nós vamos discutir amplamente as questões da Trindade nesse livro. Então não vai na próxima semana, mas vai na outra semana o programa que nós vamos gravar aqui com o Padre Joãozinho. Aguarde. Então, são muitos os e-mails que pediram uma reflexão sobre esse livro. Mas olha que interessante essa frase. A terra repleta de céu e cada arbusto comum incendiado com Deus. Mas só aquele que vê tira os sapatos. Os outros se sentam ao redor e colhem amoras. É teologia. Teologia pura. Justamente porque, às vezes, nós estamos dentro da igreja, mas estamos comendo as amoras. Só alguns perceberam que ali Deus está incendiado. Né? Você já viu como Deus é que está presente na realidade. O pessoal leu o texto, está inspirado em Maomé, né? Moisés, na sarça ardente. Dentro da sarça ardente, Moisés olha e ouve aquela frase: tira as sandálias dos teus pés. Aí o pessoal lê assim: Moisés, tira as sandálias. Como se fosse um Deus moralista. Tira essa sandália, você não vê que aqui tem que andar descalço? Mas, na verdade, eu estou imaginando aquele pai que chega no final do dia em casa, do trabalho, assim, com gravata. Cansado. Aí ele tira o sapato na sala mesmo, senta no sofá. Aí o filho já vem, fica do lado dele, liga a televisão ou não liga a televisão, não dá nem para ligar a televisão, não quer sossego, desamarra o nó da gravata, né? Gilberto Gil fez até isso em música. Se eu quiser né? falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que desatar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos. Eu só acho que não precisa tudo aquilo que o Gilberto Gil disse na música, e no final ele diz que vai chegar no nada. Nós acreditamos que depois de fazer tudo isso e estar no colo de Deus, mas ele fala que não vai chegar a nada do que ele pensava encontrar. Quer dizer, surpresa do mistério. Surpresa do mistério. Preserva o mistério, né? Que interessante. Padre, interessante que quando a gente faz essa experiência que não é material, nós damos a Deus o direito de ser quem Ele é. Porque nós materializamos muito, também no pensamento. Quantas vezes nós esbarramos em caricaturas do sagrado? Alguém imaginou que Deus seria assim. Por isso que a revelação é um processo maravilhoso e que a igreja resguarda com muito carinho. O dogma é isso. O dogma é um cuidado que a igreja tem com a verdade revelada. O dogma não é para nos pesar materialmente. O dogma é como se nós fizéssemos uma caixa bonita, onde nós colocamos essa verdade. E de vez em quando nós abrimos essa verdade para contemplá-la. É o que faz a teologia. Outro dia uma pessoa ficou assustada quando eu disse que o dogma evolui. Evolui não é porque ele muda, é porque nós continuamos retirando os desdobramentos daquela verdade que foi anunciada. Evoluir não significa modificar o que foi dito, mas significa, é como se fosse tão profundo e é tão bonito o que nós temos ali, que não esgota. Não é ele que evolui, na verdade, a nossa compreensão a respeito dele justamente que evolui. Evolui o que nós compreendemos sobre ele. É verdade. Isso é tão interessante. Você estava falando aí de deixar Deus ser Deus. Esses dias eu disse no meu blog, na Canção Nova, né? blog.cancãonova/Padre Joãozinho, acho que é isso, né? Então eu falei que a igreja pede que não se use o nome de Deus dito na Bíblia. Eu não vou pronunciar esse nome aqui, até por respeito aos judeus. Os judeus
nunca pronunciam o nome de Deus. Aliás, tem até um mandamento, não pronunciar seu nome em vão. Na verdade, aquele nome revelado a Moisés na sarça ardente, como é teu nome? Ele disse o nome. Era evitado pelos judeus justamente para deixar Deus ser Deus. Porque quem tem o nome, do ponto de vista bíblico, tem a posse da pessoa. E esgota o sentido da pessoa. O nome, quando Maria Madalena escuta Jesus dizer Maria, aí ela reconhece Rabone, mas ela não diz Jesus, ela diz Rabone, né? Meu Senhor, né? Então a Bíblia usa Elohim, a liturgia nossa usa Senhor, né? Mas nunca diz o nome próprio de Deus, justamente para deixar Deus ser Deus. Muita gente diz assim, não se deve tirar uma palavra que está na Bíblia. Não, está certo, mas eu evito dizer o nome de Deus por respeito à identidade dele. Eu não tenho o direito de dominar Deus. Deixa Deus ser Deus. Não é? Porque é o melhor jeito de viver a salvação, né? Porque se eu faço um Deus à minha imagem e semelhança, é bem provável que eu viva na condenação. Que eu acabe caindo em muitas condenações, porque Deus perde a oportunidade de agir em mim. A partir do momento que eu materializo uma ideia e eu não saio daquilo, eu não permito que Deus me surpreenda, a vida vai ficando enfadonha, a religião vai virando um peso. Exatamente. Por isso também que não se faz imagem. A Bíblia diz, não faz imagem. Não fica representando demais Deus. Não fica impondo demais a tua imagem, vamos dizer, plástica, né? O teu desenho de Deus, o teu nome de Deus, o teu discurso de Deus. Aí você vai dizer, então nós devemos calar. Lá no fim, nós devemos calar, assim, o livro de Jó fala muito isso. Jó não ficou falando sobre Deus, os amigos dele ficaram falando sobre Deus, dando conselho, não sei o que, no sofrimento, e Jó ficava brigando com Deus. Tem gente que chega para mim e diz, padre, eu estou desesperado, eu estou brigando com Deus. Ótimo. Brigar com Deus é uma forma muito saudável de rezar. Você já não viu isso? Com certeza. E às vezes a oração mais sincera que nós podemos ter diante de uma determinada situação é dando uns gritos mesmo, né? Falei, e aí, Senhor? Reclamamos. Como é que eu faço agora, né? Porque isso é nisso que está a beleza desta intimidade que nós podemos ter com o Senhor. Quando nós descobrimos que a minha experiência me dá a intimidade que eu tenho com Ele me autoriza a chegar e dizer o que eu verdadeiramente estou sentindo. A minha oração não precisa ser uma maquiagem. Você não precisa ficar inventando coisas para dizer a Deus. Diga a Ele a sua vida. É o jeito mais sincero e bonito de rezar.